Eu já falei de Dan aqui no canal e, aliás, o vídeo sem spoilers está bem legal e bem completo, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card para você assistir. Mas vocês pediram lá nos comentários e também no Instagram para eu fazer um vídeo com spoilers, né, falando do final, explicando o final. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre as metáforas do final e explicar cada um ali dos enredos. Então fica comigo pra gente conversar sobre o final de Dan. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre Dan. Antes de começar esse vídeo, se você é novo neste canal, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever. É muito fácil, muito rápido e eu aposto que você vai gostar do meu conteúdo. Também não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou, porque o joinha aí sempre dá um help. Então clica lá, não te custa nada e já clica no botão de se inscrever, um do lado do outro. Você não vai receber nenhum boleto na sua casa por clicar nesses dois, então clica lá. E óbvio, né, não menos importante, comenta lá embaixo o que você achou desse final, coloca a sua opinião, coloca se você entendeu o que eu entendi, coloca tudo lá pra gente discutir mais sobre esse final. Até chegar no último episódio de Dan, a gente tem uma jornada muito ali revoltante e também agonizante envolvendo o racismo que a família Emory sofre. E esse racismo é entrelaçado com a trama sobrenatural da temporada, que acaba sendo consequência dos traumas que essa família já sofreu no passado e que eles ainda continuam sofrendo aqui no presente. E essa família passou por poucas e boas durante essa primeira temporada e no final aí da primeira é a conclusão da história deles. Então isso quer dizer que numa segunda temporada, se a série por um acaso for renovada, não teremos essa família. A história vai ser focada em outra família, em outro contexto. Então assim, essa série é antológica e cada temporada vai contar uma história diferente. Então o final dessa primeira temporada é o final da família Emory. E eu tô aqui pra falar sobre esse final e eu vou tentar falar da forma mais resumida possível pra não ficar muito longo o vídeo e vocês entenderem. Então eu vou tentar ser o mais direto possível sem enrolar. No final da temporada, a Lucky foi levada para uma instituição mental para sofrer uma lobotomia, já que estavam achando ali que ela foi responsável pela morte do filho recém-nascido Chester. Mas a gente sabe que ela não foi a culpada. E na verdade, essa fatalidade aí aconteceu porque algumas pessoas desumanas foram realmente muito cruéis ali com a Lucky e com o Chester. Tanto é que o episódio 5 teve uma longa cena mostrando o bebê sendo jogado para um lado e para o outro. E essa cena para mim foi uma das mais pesadas da temporada. Tanto é que eu tive que dar uma pausa e beber uma água e dar uma andada, porque não dava. Essa cena realmente foi muito pesada. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas pra mim foi uma tortura lenta e dolorosa. E essa cena serviu muito pra gente entender a gravidade e a intensidade do trauma que a Lucky sofreu por ter perdido o Chester. Já o Harry e as filhas no final da temporada foram atacados por dois homens da vizinhança que prenderam o Harry e lincharam ele na frente das filhas. E essa cena também foi bem pesadinha, né? Teve até o corte do dedo ali que eu fiquei meio assim, era necessário? Mas, tipo, eu não sei. Eu acho que essa série é muito visual, sabe? Eles tentam fazer umas torturas muito visuais e é muito pesado. Mas é por isso que ela é muito boa, porque ela vai até o limite pra mostrar o quão pesado pode ser a vida real. Então eu gosto muito disso. E aliás, essa cena aí do lixamento do Harry acontece porque os vizinhos acham que ele e a família foram os responsáveis pelo sumiço da Beth, que era ali a abelha rainha da vizinhança. Mas no caso, a Beth foi presa pelo George em um abrigo subterrâneo, mas ela acabou fugindo ali em um certo momento, logo no começo do episódio, ela levou um tiro do George e acabou morrendo. E esse arco da Beth durante a primeira temporada foi um arco onde ela queria a perfeição, a família de margarina, sabe? De comercial de margarina, toda perfeitinha, mas não era assim que funcionava, o marido dela não gostava dela, então não adiantava ela querer forçar um relacionamento que nunca ia existir. E a partir do momento que ele prende ela dentro daquele bunker subterrâneo, foi um momento que eu falei, ela já morreu só de entrar ali dentro. E a série meio que termina sem dar um paradeiro pra Beth, né? Ela morre e vai ficar por isso mesmo. E tudo parecia muito ferrado ali na vida da família Emory. Mas o final de temporada realmente dá um up em tudo isso, mostra a Lucky fugindo do hospital psiquiátrico. Enquanto isso, a Ruby pega o machado, acerta um dos homens que estava torturando o pai dela. O outro homem, que é o Marty, acaba fugindo, só que o Harry pega uma arma e vai atrás dele, atira
atira nele no meio da rua. Todo mundo da vizinhança começa a aparecer quando tá tendo essa ceninha na rua. O Marty, que tá no chão, começa a se fazer de inocente, de indefeso, mas a gente sabe que o real monstro é ele. E aí quem aparece pra piorar a situação é o Tap Dance Man, que é o cara que atormentou aí o Harry durante toda a temporada. E ele tenta convencer o Harry a atirar ali na barriga da mulher do Marty que tá grávida, porque o Marty não sabe como é perder um filho, e aí o Tap Man fica meio que mostrando assim, ele pode descobrir como é perder um filho se você atirar na barriga da mulher dele. Só que antes dele atirar, porque ele ia atirar, a Ruby aparece, chama ele e ele acorda pra realidade. Aí depois disso, as forças sobrenaturais da casa acabam prendendo a Ruby, a Grace e o Harry em seus próprios pesadelos e cabe a Lucky salvar todos eles, porque ela foge do hospital psiquiátrico, chega em casa e aí ela fala, putz, tenho que salvar minha família. A primeira pessoa que a Lucky salva é a Grace, né, da senhorita Vera, a mulher que ela ficou falando na temporada inteira que existia, ninguém acreditava nela. Daí a própria Grace enfrenta o medo dela, rasga ali uma folha onde tem o desenho da senhorita Vera, e a senhorita Vera some. Já a Ruby, que desde o começo da temporada mostrou que não gostava de ser negra, mostrou também que não queria ser como a mãe dela, e essa paranoia sobrenatural que a casa fez a Ruby sofrer, fez ela cortar aos poucos o rosto dela ali, mas a Lucky consegue chegar a tempo antes que aconteça alguma coisa pior. Ela fala tipo, você pode confiar em mim, e aí a Ruby acaba se sentindo mais acolhida, porque uma coisa que eu percebi durante a série é que a relação da Lucky com a Ruby não era uma das melhores. Então, as duas acabaram se entendendo e a Lucky conseguiu livrar a Ruby dessa força sobrenatural que estava atormentando ela. Depois disso, a Lucky corre para salvar o Harry, que é a única pessoa que tá faltando aí da família para salvar. Ele estava sendo atormentado pelo Tap Dance Man num cinema, onde ele tinha que ficar revendo e revendo ali a morte do filho Chester. O Tap Dance Man tentou muito culpar o Harry pela morte do filho, tentou jogar a culpa nas costas dele, falando que por ele não estar em casa, ele era um dos culpados ali pelo filho ter morrido. O próprio Harry estava acreditando nisso, mas antes que ele sucumbisse aos pensamentos ruins que o Tap Dance Man estava fazendo ele acreditar, a Lucky chega e fala pra ele que não era bem isso. Ela tira ele dessa paranoia que ele mesmo estava criando na cabeça, e aí ele atira no Tap Dance Man e percebe que debaixo da maquiagem preta tinha um homem branco. E isso foi muito uma referência ao blackface que os negros enfrentam hoje em dia, né? Muitos brancos fazem blackface, se passa por negros, e é uma piada de mau gosto. E pra finalizar, a Lucky tem que enfrentar o último terror sobrenatural da casa, que no caso é o terror dela. O Homem de Chapéu Preto, que é o padre no caso, tentou atormentar a Lucky por muito tempo, só que nesse momento final, ele quase devolveu pra ela o Chester, que era o filhinho que ela sofreu durante toda a temporada. Só que ela meio que fala um não pra ele, o Chester desaparece, porque no caso ele era uma alucinação, e ela superou o medo dela e a dor dela, que era perder o filho. E nesse momento ela acaba derrotando esse padre, que também era uma entidade sobrenatural, e depois de derrotar todos os seus demônios, a família Morris sai de casa e dá de cara ali com todos os vizinhos da rua olhando pra casa deles, 2 policiais parados e armados na frente da casa deles. E esse final de temporada concluiu que os terrores sobrenaturais da casa foram derrotados, mas o real terror que vive fora da casa, que é o racismo, ainda continua vivo. Mas pelo menos depois de toda essa prova que a casa fez a família passar, eles não têm mais dor, não têm mais culpa e não têm mais medo. Então agora eles são uma família unida e eles vão lutar com o racismo ali de mãos dadas. E essa primeira temporada foi muito sobre isso. Foi uma grande metáfora sobre entender o passado, enfrentar as consequências do passado e viver um futuro melhor. E obviamente, né, o racismo estava imposto em tudo isso, porque essa família sofreu muito e muito provavelmente ainda vai continuar sofrendo, já que a gente sabe que aquela vizinhança não vai perdoar eles, os policiais vão culpar eles por absolutamente tudo que aconteceu, mas pelo menos no final das contas eles aprenderam que eles têm que encarar a dor de frente, eles não podem ficar escondendo, eles escondiam muito os seus sentimentos, eles tentavam mascarar o passado deles, e a série quis explanar isso de uma forma mais visceral, colocando essas tramas aí sobrenaturais, colocando essa família na década de 50, que era uma década que o racismo, principalmente ali em East Campton, era muito forte. Já a trama sobrenatural da série, no final, não ficou 100% claro se era real, se não era, se era criação na cabeça deles, mas o que a gente pode concluir é que a casa tentou fazer uma terapia brutal com cada um deles, ela quase era uma psicóloga, jogou todos eles para enfrentarem seus medos, e no final acabou unindo todos eles como uma família, que era uma coisa que eles chegaram muito ali
desligadas uns dos outros, né? Cada um tinha o seu canto, cada um tinha os seus medos e ninguém conversava sobre isso. E essa foi a minha conclusão aí sobre o final, foi a minha conclusão sobre a temporada no geral. Eu acho que foi muito sobre isso essa série, foi muito para explanar algumas coisas da pior forma possível pra gente entender que nem tudo são flores. Muitos filmes tentam tratar o racismo da forma mais leve, mostrando coisas bem leves, mas essa série foi brutal, foi direto ao ponto e eu acho que atingiu, pelo menos pra mim, o objetivo de mostrar que racismo já deveria ter sido extinto e a mente das pessoas já deveria ter evoluído há muito tempo. Mas me conta aí o que vocês acharam dessa primeira temporada, me conta se vocês compreenderam o final assim como eu compreendi, eu quero muito saber a opinião de vocês, coloca tudo lá nos comentários. Se você teve uma opinião diferente, também coloca pra gente discutir. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like e se inscreve no canal também, porque eu sempre preparo conteúdo sobre séries e filmes, então se inscreve lá. E é isso, gente. Um grande beijo pra todos, até o próximo vídeo e tchau!